professor Alberto proceder à leitura do parecer final da comissão processante. Parecer final. Arthur Casseb Orsi, devidamente qualificado na peça inicial, ofertou o presente pedido de cassação do mandato do prefeito municipal de Campinas, senhor Hélio de Oliveira Santos, aduzindo ao amparo do Decreto-Lei nº 201, de 27 de 2 de 1967, ter o denunciado incorrido na prática de infrações político-administrativas que implicaram na configuração das hipóteses previstas no sobredito diploma legal, em seu artigo 4º, incisos 7º, 8º e 10º, tudo por conta dos fatos relacionados e consistentes, de forma resumida, no seguinte: 1. A prisão de várias pessoas acusadas de crimes contra a administração pública, dentre elas agentes públicos municipais, autoridades da administração direta e indireta do município, lobistas e proprietários de empresas que prestam serviço à Sanasa, secretários municipais, dirigentes e servidores que exercem cargos de confiança e que integram o primeiro escalão da administração, nomeados diretamente pelo denunciado, bem assim de sócios de empresas vinculadas com a administração municipal. 2. Diversas irregularidades e ilegalidades na aprovação de projetos de loteamentos e empreendimentos particulares. 3. Omissão da administração pública no que se refere à colocação de antenas de telefonia celular em benefício do ex-diretor do Departamento de Controle Urbano do Departamento de Urbanismo, apontado igualmente como lobista, tendo as instalações sido feitas em terrenos de sua propriedade ou de empresa de sua família. Folhas 1/9. A denúncia como tal ofertada veio instruída com os documentos de folhas 10/79. Colhida a votação do plenário, deliberaram os senhores vereadores na 31ª reunião ordinária, realizada dia 23/5/2011, mediante votação unânime dos presentes, pelo recebimento da denúncia, seguindo-se o sorteio dos membros que compõem esta comissão. Folhas 85 e seguintes. Formalizada a notificação do denunciado, ofereceu este a sua defesa prévia, acompanhada de documentos arguindo, por igual em apertada síntese, que 1. Trata-se de procedimento calcado em mera perseguição ao peticionário, pois nada há capaz de envolvê-lo nas denúncias. 2. As acusações pecam pela fragilidade, mostrando-se vagas, imprecisas, confusas, fundadas em suspeitas distanciadas de provas efetivas. 3. Existência de prejudicialidade em face do apurado em anterior comissão parlamentar de inquérito acerca das mesmas acusações de irregularidades em licitações e contratos da Sanasa. 4. Nulidade da notificação, porque desacompanhada de documentos que teriam instruído a denúncia com pedido de devolução de prazo para oferecimento da defesa prévia. 5. Inépcia da denúncia, por falta de clareza e precisa descrição dos fatos alegados. 6. Inexistência de algum ato praticado pelo denunciado e que fosse objeto de apuração pelo Ministério Público Estadual. 7. A Sanasa, empresa com atuação descentralizada, possui autonomia financeira, administrativa e operacional, não tendo denunciado nenhuma atribuição voltada para as avanças e execuções contratuais, nem tampouco
exerce qualquer poder nos processos de licitação. 8. Inocorreu suposta omissão do denunciado em face das denúncias havidas, porquanto tomou todas as atitudes necessárias a salvaguarda de normalidade da prestação dos serviços públicos. 9. Favorece o denunciado o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada em face da suspeita de fraude nas licitações. 10. Após o recebimento da notificação judicial a que faz menção a denúncia, o denunciado tomou imediatamente as providências cabíveis ao caso, inclusive comunicando à Promotoria de Justiça as diligências adotadas. 11. Torna-se imperioso descentralizar-se a administração em municípios do porte de Campinas, não podendo o denunciado ser responsabilizado por eventuais irregularidades cometidas na Secretaria Municipal de Urbanismo, sob o comando do respectivo secretário. 12. No que tange às antenas de telefonia celular, é matéria afeta a competência da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, não cabendo à administração municipal, senão a aprovação e fiscalização das obras civis necessárias à edificação das torres, tendo denunciado, nada obstante, adotado as providências que se faziam possíveis. 13. Descabe à Prefeitura fiscalizar quem são os proprietários dos imóveis e qual o valor dos aluguéis pagos, de vez que os pedidos de instalação de antenas são formalizados em nome das operadoras telefônicas interessadas. 14. Nega-se a prática de qualquer ato que pudesse configurar as infrações imputadas na denúncia, discorrendo sobre as relacionadas pelo denunciante, requerendo, afinal, em ordem sucessiva: a. O reconhecimento da prejudicialidade arguida. B. A nulidade da notificação conforme procedida. C. A devolução dos documentos recebidos de autoridades judiciais de Campinas e que não acompanharam a notificação. D. A inépcia da denúncia. E. A improcedência da denúncia. Folhas 126 e seguintes. As folhas 606/605. Consta o parecer inicial desta comissão processante, com a apreciação e rejeição das questões levantadas em defesa prévia e atinentes às matérias de prejudicialidade, nulidade da notificação, inépcia da denúncia, deliberando outro sim pela juntada dos documentos recebidos e relativos às diligências promovidas pelo Ministério Público Estadual, com ciência aos interessados, bem como a designação de audiência para início da instrução. Os documentos acima mencionados constam das folhas 611/1219. Sobrevieram as folhas 1229/1232, embargos de declaração promovidos pelo denunciante, rejeitados as folhas 1233. As folhas 1245/1249 requereu o denunciante duas providências distintas: a. Convocação do denunciado para ser ouvido acerca de matéria publicada em jornal local. B. Acariação entre o denunciado e o senhor Luiz Augusto Castrilonte Aquino. Referidos pedidos foram rejeitados. A folha 1256.
As folhas 1279/1284, o denunciado ofertou aditamento à sua defesa prévia, requerendo de concomitância a substituição de algumas testemunhas e o acrescentamento de outras, o que foi deferido às folhas 1285. As folhas 1417/1527, verso, constam os depoimentos do denunciado e de testemunhas de acusação e defesa, com prosseguimento da instrução às folhas 1535/1545 e encerramento às folhas 1569/1582. Por fim, as folhas 1583/1624 estão as alegações finais do denunciado, em que praticamente se repisou linhas gerais, o que constou de sua defesa prévia. Este o relatório. Voto. Ressalta-se preambularmente que, por elementar, os agentes públicos se sujeitam, pelas infrações cometidas ou que de alguma forma possam estar envolvidas, a responder por seus atos em diferentes esferas, quais sejam a criminal, a civil, a administrativa e a política. Em caso o pedido de cassação do mandato do denunciado encerra, é fácil ver na órbita do Decreto-Lei número 201, de 27/2/1967, e dos fundamentos constantes da denúncia, com particular invocação das hipóteses contidas em seu artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10º. Um julgamento meramente político, afeto à Câmara de Vereadores, sem embargo de responsabilizações, outras passíveis de perquisições e sancionamentos pela Justiça Comum. Dentro desse quadrante, deve-se manter sempre atento para se evitar qualquer possível desvio de enfoque que por inadvertência pudesse ser cometido, cuidando-se, assim, pela observância estrita da finalidade do procedimento instaurado, sem desbordar para além dos precisos limites do espectro legal, que confere poderes de julgamento ao órgão legislativo municipal. Cumpre, portanto, fazer-se providencial advertência acerca do requisito prova, como substrato necessário à formação do convencimento que irá embasar as conclusões no final emitidas. Tratando-se de julgamento político e considerando-se as circunstâncias específicas e a natureza do presente procedimento extrajudicial, não se permitir a busca da prova provada dos fatos alegados, quando mais não fosse porque o exaurimento completo na elucidação do ocorrido redundaria, de modo inexorável, na expiração do prazo decadencial de 90 dias, estabelecido no inciso 7º do artigo 5º do supracitado Decreto-Lei número 201, de 27/2/1967. Não se está a pretender, por óbvio, argumentar no sentido das provas serem desprezíveis e de valor nenhum, pois aí o arbítrio afloraria com caráter até odioso. O que se almeja demonstrar é que, muito diferentemente de um julgamento extrapolítico de competência da Justiça Comum, o político, deferido aos órgãos legislativos, possibilitam uma liberdade bem maior, refugindo mesmo dos rigores técnicos que,
não raras vezes em prol da segurança jurídica, acabam por dificultar ou impossibilitar a descoberta da chamada verdade real, no mínimo tornando-a obnubilada. Iniciando, pois, a abordagem do estampado neste procedimento, pode-se afirmar, sem risco de erro ou de exagero, que, remontando-se na história de Campinas, nunca se ouviu falar em tantos e tamanhos escândalos como os recentemente havidos, e que ensejam o oferecimento da presente denúncia com pedido de cassação do mandato do senhor prefeito municipal. Aliás, e também ao certo, o aqui ocorrido não guarda precedente em nenhuma outra cidade do país, se considerar o número de pessoas envolvidas e o grau de corrupção objeto das apurações realizadas pelo Ministério Público Estadual. A defesa do denunciado centra-se, como fito de extrair a sua inocência, na alegação de que nada sabia e nenhuma investigação lhe foi endereçada, acrescentando mais que a cada denúncia a vida tomou as medidas e providências adequadas. Resta então avaliar tudo quanto já se apurou e confrontar com a defesa assim apresentada. Destaca-se, para logo, que as ilicitudes perpetradas por pessoas ocupantes de cargos e funções no mais alto escalão da administração municipal, a começar pela mulher do denunciado, passando depois pelo vice-prefeito, por secretários de governo, dirigentes da Sanasa, lobistas, empresários, sócios de empresas vinculadas à administração, etc., etc., não foram propriamente negadas pelo denunciado, nada obstante, não as tenha também admitido. Daí, repise-se a sua defesa de que simplesmente desconhecia o que se apurou e que, de imediato, assim que ocorreram as denúncias, tomou as medidas e providências cabíveis em cada caso, e com relação à própria mulher, quase que jurou publicamente acreditar em sua inocência. Sabidamente, da mesma maneira que difícil se torna a prova cabal e definitiva do adultério, por igual acontece com a corrupção, dada a maneira com que se pratica um e outra. Assim, como quase impossível é, no adultério, surpreender os parceiros na alcova, raro será na corrupção a obtenção do flagrante. Na realidade, ambas as figuras têm em comum o extremo sigilo e a repetitividade. Daí porque o adúltero, ao ser descoberto, dificilmente estará cometendo o primeiro deslize. O corrupto, quando tolhido em sua ilicitude, terá já oferido grande monta da prática adotada. Porém, se para o adultério suficientes serão os indícios veementes a avultar circunstâncias que autorizem deduzir a veracidade do que se suspeitava, para divisar a corrupção, não se faz necessário ter mais ventas do que uma matilha, e nem mais olhos do que Argos, figura da mitologia grega e tornada símbolo da vigilância, porque, segundo a fábula, possuía 100 olhos, 50 dos quais permaneciam sempre abertos, mesmo quando dormia. Ao tentar o denunciado convencer a todos de que nada sabia, assume um cinismo tal e denota tão enorme desconforto que, lembrando um dito popular, até os dedos lhe parecem hóspedes. Note-se que o acontecido não se resume a um fato isolado, mas em um sem número deles, durante anos e com a participação efetiva de pessoas diretamente ligadas ao denunciado, inclusive da sua própria mulher, apontada, ademais, como quem exercia o comando das operações. Se quisesse, contudo,
assumir uma incomum ingenuidade que atualmente nem mais as crianças têm, em contradiça apenas indivíduos tacanhos de inteligência e de preparo, e acreditar na versão do denunciado de que tudo se passou sem o seu conhecimento, forçoso seria, ainda assim, imputar-lhe a responsabilidade oriunda de indesculpável culpa in eligendo e invigilando, porquanto os envolvidos foram por ele nomeados, muitos com vida pregressa literalmente comprometida e até condenação judicial. É evidente que jamais poderia se esperar uma conduta do denunciado que não fosse a de, tanto quanto possível, se esquivar das acusações. Entre nós, infelizmente, por mais claramente que se comprove atitudes ilícitas, o ímprobo não se peja de subestimar a todos, pouco importando não dispor de nenhuma credibilidade a ser apontado como incorrigível safardana. O imortal Bilac Pinto obtemperou, por advertência e por revolta, há mais de meio século, em obra clássica, o seguinte: a corrupção política e administrativa constitui um dos mais salientes vícios dos regimes políticos latino-americanos, o que torna mais grave esse fenômeno, que ocorre em todos os níveis de governo, é a apatia da opinião pública em face dele. A prática do enriquecimento ilícito dos governantes se generalizou tanto que o povo passou a encará-lo como fatalidade, não encontrando estímulos para contra ele reagir. A opinião pública ainda não se advertiu de que o locupletamento indevido por parte dos governantes somente pode ser obtido mediante a violação dos deveres éticos inerentes a seus cargos ou funções, e que cada ato atentatório da deontologia profissional do político ou do administrador implica sempre a alteração das finalidades do Estado, em fazê-lo funcionar em benefício de grupos econômicos ou de indivíduos, e em detrimento do povo, quando o seu escopo é o de atuar sempre no exercício sentido da realização do bem-estar social da coletividade. Ao enriquecimento ilícito dos governantes corresponde necessariamente, como contraprestação fatal, o empobrecimento do povo sob a forma de agravação de suas condições de vida. Enriquecimento ilícito no exercício de cargos públicos, capítulo 2, item 5, páginas 21/22, editora Forense, Rio de Janeiro, primeira edição, 1960. Dir-se-ia que é da natureza humana, do ser humano, negar mais das suas atitudes, e parte do que tem conhecimento, não podendo se censurar quem assim age. Sim, isso é correto. Tanto os que praticam o mal, como os que fazem o bem, procuram não se revelar, porém sobrepaira uma diferença gritante. Os primeiros o fazem porque, para desempenharem o que se mostra ignóbil, mantém ainda um senso de vergonha perante os seus amigos e familiares. A defesa conduz então, a todo tempo, ao terreno da negação, assumindo a postura de injustiçado e ofendido até naquilo que não tem, a moral. Os segundos, por sua vez, obtendo anonimato, um engrandecimento do próprio caráter, e quando se descobre a autoria, o que luzia não diminui o brilho, e se opera apenas uma troca de luminosidade entre metais de igual quilate, ou no dizer do memorável Padre Vieira, opera-se algo como que sobredourando a prata ou sobreprateando o ouro. Para se desgastar um homem público, é preciso independência e alguma coragem. Porém, uma vez fincada a bandeira do lado de quem se propõe a defender o povo, nenhum outro receio mais restará. Nesse momento é que surge na lembrança o pronunciamento de Sócrates no julgamento que o condenou à morte.
A verdade, atenienses, é esta: quando a gente toma uma posição, seja por considerar melhor, seja porque tal foi a ordem do comandante, aí, na minha opinião, deve permanecer diante dos perigos, sem pesar o risco de morte ou qualquer outro, salvo o da desonra. Em Elias Fará Cidadania, página 92, editora Juarez de Oliveira, primeira edição, 2001. Tem-se a consciência segura que, ao adotar a posição escolhida, esta comissão optou pela verdade em prol do povo e que esta Casa Legislativa funcionará como escudo de proteção dos interesses gerais da sociedade. A céu aberto da demonstração documentária advinda aos autos deste procedimento, mais o que se ouve aos quatro cantos da cidade, não se compraz com a esperada moralidade administrativa o comportamento do denunciado, nem tampouco ecoa minimamente aceitável a alegação de que nada sabia. Relembre-se que, se a lei é regra e medida, a moralidade administrativa não é mero corolário, mas, para muito além disso, traduz como elemento constitutivo do ato. Deveras, o ato administrativo deve estar impregnado não só do aspecto legalidade, mas também e sobresseiramente dos conteúdos de moral e ética, a ponto de merecer que se faça referência à teoria dos círculos concêntricos elaborado por Jeremias Bentham. Assim compreendida, imagine-se dois círculos concêntricos, sendo um o maior, o da moral, e o outro o menor, o do direito, em que existe um campo de ação comum a ambos, ficando, portanto, o direito necessariamente envolvido pela moral, donde a conclusão: tudo que é jurídico é moral, mas nem tudo que é moral é jurídico. Em uma introdução aos princípios de moral e de legislação, editora Abril, terceira edição, 1984. A obrigação de se resguardar a administração pública contra o contágio da imoralidade encontra-se com imperatividade tão destacada que o legislador constituinte obsequiou em inserir esse especial princípio em norma expressa na Carta Magna, dispondo no artigo 37 caput: a administração pública direta, indireta ou funcional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, em respeito, pois, a esse atributo maior, moralidade, e por inspiração intimidatória, os diplomas legais vêm se multiplicando no afã de preservar a moralidade administrativa, elevando à quintessência o indigitado princípio fundamental e emprestando de concomitância a mais ampla acepção ao conceito de funcionário público, de sorte a punir qualquer ofensa que possa representar desprimoroso comportamento contra não só o patrimônio material da administração, mas, com idêntico objetivo, o seu patrimônio moral. Na palma desses registros vale observar, exatamente em face da magnitude do princípio da moralidade, que o seu desrespeito interessa ao direito apenas naquilo que possa provocar repercussões jurídicas. Contudo, considerando a natural sobreposição da moral ao direito, permitido será, mormente, no plano da administração pública, que se imponha uma sanção com base unicamente em comportamento contrário àquela, sem, no entanto, que se exija concomitante ou consequente invasão na área jurídica. Vale dizer, a aguante da moralidade administrativa, elevada como princípio mais do que regra constitucional, constitui-se em um bem próprio e autônomo, a ponto de, quando ofendido, autorizar o apenamento do responsável, pouco ou nada importando a autoria em termos de realidade fática.
Isto tudo está sendo dito porque o acontecido no plano da moralidade administrativa nos últimos anos neste município de Campinas é de fazer ruborizar a face de qualquer um, por mais despudorado que seja, e para se chegar ao denunciado, apontando-o como sendo indisculpavelmente o responsável, não se faz mister dispor de nenhum fio de Ariadne que nos conduzisse e desvendasse os segredos da corrupção, o que já se apurou por iniciativa do Ministério Público Estadual. Basta, e é muito, os fatos tornaram-se públicos e notórios, a independer, portanto, de outras provas mais. Dispensável se faz a conduta de alfarrábios ou de obras mais recentes que discorram sobre as normas e princípios sinalizadores da boa administração pública, centrado esse conceito em mandamentos da moralidade e do respeito à coletividade. A defesa do denunciado não resiste ao menor toque do cinzel do convencimento. Esboroa-se qual pó que voa pelas nuvens e desaparece, fazendo lembrar as mágicas de um prestidigitador. Por elementar, o cuidado e o zelo no trato da coisa pública não podem ser menores do que os exigidos em relação ao que seja particular. Fica-se então imaginando o que aconteceria se um dirigente de qualquer empresa privada, pequena, média ou grande, tivesse a sua mulher e vários dos funcionários por ele diretamente contratados envolvidos em atos de corrupção. Será que uma sua defesa fundada na alegação de não haver pessoalmente nada praticado e que sequer tinha conhecimento do acontecido evitaria sua imediata demissão? Enfatiza-se o quanto necessário, e se preciso for, até a enésima vez, que no julgamento por esta Casa Legislativa não deve e não pode se sobrepor, nem é evidente substituir o pronunciamento que, mais hoje, mais amanhã, há de virar do Poder Judiciário. Ali, a valoração dos fatos e as consequências jurídicas serão forçosamente distintas das conferidas para fins do julgamento político que interna corporis é deferido mediante competência exclusiva a estoutro poder. Se por acaso devesse o órgão legislativo que julga politicamente seus pares e o prefeito trilhar a mesma perquisição probatória que faz o Poder Judiciário, com absoluta certeza, os procedimentos teriam, todos eles, sem exceção, idêntico resultado final, isto é, o arquivamento, pois, ao saber unânime, não seria possível atender o prazo decadencial 90 dias, a que faz menção o inciso 7º, do artigo 5º do Decreto-Lei número 201, de 27 de 2 de 1967. O significado aqui é só isso, é a questão política analisada sob o prisma da conduta ética e moral do denunciado. Sem prejuízo, é curial que na avaliação que se faça sejam tomados em consideração os extraordinários desmandos administrativos cometidos e, conforme dito anteriormente, sem precedentes em Campinas ou qualquer outro município, e pretender sustentar a inafastabilidade da existência de prova irrefutável da participação do denunciado nos atos de corrupção ou, pasme, inocentá-lo, enquanto não se comprove que tinha conhecimento do que se passava até mesmo dentro de sua própria casa e com o recebimento de dinheiro por parte de sua mulher. Folhas 1462 e 1465, implicaria em ridicularizar a todos. Há de notar que os planos de análise são literalmente distintos, de um lado o político, de outro judicial. Basta que se atente
para o disposto no Decreto-Lei número 201, de 27/2 de 1967, em que as hipóteses sujeitas a julgamento pelo Poder Judiciário estão elencados no artigo 1º, desdobradas em 23 incisos, determinando-se ainda que o procedimento deverá ser o do Código de Processo Penal, com as modificações inseridas no artigo 2º, ao passo que no artigo 4º são definidos as infrações políticas administrativas a serem apreciadas e julgadas pela Câmara de Vereadores em conformidade com o rito estabelecido no artigo 5º, retomando a análise das acusações constantes da denúncia e, mais uma vez, repensando a defesa do denunciado de que nada sabia. Parece ser isso tão primário que somente permite ser interpretado como uma atitude de menoscabo e deboche de toda a sociedade. Afirma-se, porque não há fugir de duas: uma, ou o denunciado mente descaradamente, ou então, se estiver sendo sincero, seria o caso de se decretar a sua interdição por insanidade mental. Mesmo as circunstâncias de não estar, por enquanto, sendo investigado, em nada melhora a sua situação. Primeiro, porque a apuração pela Câmara de Vereadores de infrações políticas administrativas que tenha cometido independe, é óbvio, de prévia ou concomitante investigação para fins judiciais. Segundo, porque o fato de não estar ainda sendo investigado pelo Ministério Público Estadual representa com certeza mera estratégia persecutória. Terceiro, porque a malha em que está envolvido o denunciado é prova mais do que suficiente para lhe imputar a responsabilidade. A defesa do denunciado, por tão inglória, merece ser atirada para bem longe e enterrada no charco das prodidões administrativas. As longas e pesadas provas guardam um poder de convencimento incomum a dispensar, porque tornadas públicas na sua contundente inteireza, a transcrição deste ou daquele trecho, de um ou de outro substrato, remanesce uma só enorme probabilidade. Não demorará muito para outras tantas práticas administrativas ilícitas serem descobertas. Se se quisesse dar de barato e aceitar a ideia de que nenhuma teria sido a participação e o proveito do denunciado nos atos de corrupção havidos durante a sua gestão, admitindo-se inclusive que jamais teve conhecimento do que se passava à sua volta, e o mais proximamente possível, dado a liderança exercida por sua própria mulher nos esquemas estabelecidos, uma ilação ainda assim permanecerá sem possibilidade de ser negada. Existiu sim injustificável e suspeita omissão do senhor prefeito municipal, porque o que veio à tona, com base nas investigações promovidas pelo Ministério Público Estadual, já era sabido da generalidade das pessoas, e o quarto andar do prédio da Prefeitura Municipal de Campinas já muito havia se transformado no pedágio a que os empresários necessariamente deveriam passar e submeter às exigências feitas, quer mediante livre iniciativa, quer por não terem outra alternativa, senão a de sucumbirem às inescrupulosas negociações. Particularizando, pois, a análise de cada uma das denúncias apresentadas, não há como deixar de se convencer da veracidade dos fatos em que se assentam. A primeira delas, com arrimo no artigo 4º, inciso 7º, do Decreto-Lei número 201, de 27/2 de 1967, consiste em infrações político-administrativas oriundas de desmandos por atos de corrupção praticados por integrantes do primeiro escalão
da administração, inclusive a mulher do denunciado, todos por este diretamente nomeados, e mais por sócios de empresas vinculadas à administração pública, além de diversas aprovações de projetos de parcelamento do solo e de edificações em descumprimento às normas e posturas municipais. Tenciona o denunciado, à falta de qualquer possível negação desses fatos, ancorar a sua defesa na só alegação de que nada praticou e desconhecia por completo as ilicitudes cometidas. Conforme visto anteriormente, semelhante escape representa uma defesa que nada defende. Poder-se-ia, quiçá, dar foros de credibilidade à aludida defesa, se acaso o acontecido se limitasse, conforme dito, a um único fato isolado. Não, porém, frente ao inusitado volume das irregularidades e ilegalidades havidas. No contexto dos acontecimentos, a alegação de desconhecimento se mostra, de um lado, ingênua, e de outro, está a configurar inaceitável escárnio para com esta Casa Legislativa e a sociedade em geral. Também não afasta e nem diminui a responsabilidade do denunciado à escusa de haver, quando os fatos se tornaram públicos, tomando as devidas providências. Isto antes agrava sua responsabilidade, porque patente ficou, no mínimo, quão negligente se portou até então. Ademais, as pessoas afastadas ou foram por iniciativa própria, a começar pela própria mulher do denunciado e chefe de gabinete. Tocantemente à segunda denúncia, formulada com base na previsão do inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei número 201, de 27/2/1967, redunda efetivamente como consequência quase que automática e inafastável das infrações todas antes relacionadas, a se adotar a alegação do denunciado no sentido de que tudo desconhecia e que, como decorrência, impõe-se o reconhecimento de sua irresponsabilidade legal e política. Melhor será que se inicie uma profunda revisão dos conceitos e princípios afetos à administração pública, criados, defendidos e aprimorados durante mais de século. Sobre a terceira denúncia, estribada no inciso 10º do artigo 4º do Decreto-Lei número 201, de 27/2/1967, resulta tão manifestamente evidenciado o tráfico de influência de integrantes ou ex-integrantes do alto escalão do poder público municipal, que despiciando se faz esmiuçar os detalhamentos das ilicitudes perpetradas. Impede esclarecer que a questão surgida não é com relação à competência no que se refere ao controle de instalação e funcionamento de antenas de telefonia celular, mas muito ao contrário disso, e conforme anotado, do tráfico de influência difundido na administração do denunciado, e que, a partir dos fatos emergidos e a comprovação da maneira com que os influentes agiram, tem-se por configurado um comportamento pela tolerância à vida, interessada ou desinteressada, não importa, incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Ante todo o exposto, cumpre a esta comissão processante propugnar, em homenagem à verdade e em defesa da moralidade administrativa, pela procedência da denúncia ofertada, reconhecendo-se cometidas cada uma das infrações político-administrativas apontadas pelo nobre vereador subscritor da peça acusatória, deliberando-se assim
pela cassação do mandato do prefeito municipal de Campinas, senhor Hélio de Oliveira Santos. Campinas, 16 de agosto de 2011. Presidente Rafa Zimbaldi. Relator Zé do Gelo. Membro Sebastião dos Santos. Nós faremos a votação separadamente das 3 infrações político-administrativas que foram elencadas na denúncia da comissão processante. Eu farei a menção a cada uma, depois faremos a chamada de votação. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários não. Faremos sucessivamente na primeira infração, na segunda infração e na terceira infração. Eu peço que os espectadores se mantenham em ordem para que nós possamos terminar as 3 votações. Então, a primeira infração política administrativa, tipificada no artigo 4º, inciso 7º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, consistente em praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Os vereadores favoráveis à procedência da denúncia dirão sim. Os contrários à procedência da denúncia dirão não. Professor Alberto, chamada de votação. Ângelo Barreto. Sim. Antônio Flores. Sim. Arlide Lara Romeu. Sim. Aurélio Cláudio. Sim. Biléu Soares. Sim. Campos Filho. Sim. Sidão Santos. Sim. Dário Saad. Sim. Doutor Elcio Batista. Sim. Doutor Sebastião dos Santos. Sim. Francisco Selim. Sim. Gilberto Carlos Cardoso Vermelho. Sim. Jairson Canário. Sim. Jorge Schneider. Sim. Josias Leque. Sim. Leonice da Paz. Sim. Luiz Henrique Cirilo. Sim. Miguel Arcanjo. Sim. O Politizador dos Santos. Sim. Paulo Oia. Sim. Peterson Prado. Sim. Professor Alberto. Sim. Rafa Zimbaldi. Sim. Seba Torres. Sim. Serafim Júnior. Sim. Sérgio Benassi. Não. Tadeu Marcos. Sim. Tiago Ferrari. Sim. Valdir Terrazan. Sim. Vicente Carvalho. Sim. Zé Carlos. Zé Cunhado. Sim. Zé do Gelo. Sim. Vamos proceder agora à leitura e votação da segunda infração política administrativa, tipificada no artigo 4º, inciso 8º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, consistente em omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da Prefeitura. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários não. Chamada de votação. Ângelo Barreto. Sim. Antônio Flores. Sim. Arlide Lara Romeu. Sim. Aurélio Cláudio. Sim. Biléu Soares. Sim. Campos Filho. Sim.
Sidão Santos, sim. Dário Saad, sim. Dr. Elcio Batista, sim. Dr. Sebastião dos Santos, sim. Francisco Selim, sim. Gilberto Carlos Cardoso Vermelho, sim. Jairson Canário, sim. Jorge Schneider, sim. Josias Leche, sim. Leonice da Paz, sim. Luiz Henrique Cirilo, sim. Miguel Arcanjo, sim. O Politizador dos Santos, sim. Paulo Oia, sim. Peterson Prado, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Seba Torres, sim. Serafim Júnior, sim. Sérgio Benassi, não. Tadeu Marcos, sim. Tiago Ferrari, sim. Valdir Terrazan, sim. Vicente Carvalho, sim. Zé Carlos, sim. Zé Cunhado, sim. Zé do Gelo, sim. Realizaremos agora a votação da terceira infração político-administrativa, tipificada no artigo 4º, inciso 10º, do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, consistente em proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários não. Chamada de votação. Ângelo Barreto, sim. Antônio Flores, sim. Arlide Lara Romeu, sim. Aurélio Cláudio, sim. Biléu Soares, sim. Campos Filho, sim. Sidão Santos, sim. Dário Saad, sim. Dr. Elcio Batista, sim. Dr. Sebastião dos Santos, sim. Francisco Selim, sim. Gilberto Carlos Cardoso Vermelho, sim. Jairson Canário, sim. Jorge Schneider, sim. Josias Leche, sim. Leonice da Paz, sim. Luiz Henrique Cirilo, sim. Miguel Arcanjo, sim. O Politizador dos Santos, sim. Paulo Oia, sim. Peterson Prado, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Seba Torres, sim. Serafim Júnior, sim. Sérgio Benassi, não. Tadeu Marcos, sim. Tiago Ferrari, sim. Valdir Terrazan, sim. Vicente Carvalho, sim. Zé Carlos, sim. Zé Cunhado, sim. Zé do Gelo, sim. Agora proclamaremos o resultado. Senhor primeiro secretário, primeira infração política administrativa, resultado de votação. 32 votos favoráveis e 1 contrário. Segunda infração política administrativa. 32 votos favoráveis e 1 contrário. Terceira infração política administrativa. 32 votos favoráveis e 1 contrário.
Então, declaro o resultado pela procedência das denúncias apresentadas na inicial apresentada pelo vereador Arthur Orsi. Estaremos lavrando o respectivo decreto legislativo e lançaremos em ata o resultado desta sessão. Quem tem que assinar? Não, e a ata? Então, estamos assinando agora o decreto legislativo que dispõe sobre a cassação do mandato do prefeito de Campinas, Dr. Hélio de Oliveira Santos.